Nos últimos 6 anos, é a 5ª vez que a gente tem uma final entre Flamengo e Fluminense. Só no ano passado que a gente teve o Flamengo contra o Nova Iguaçu. A questão ali para mim é que na ausência dessa dupla Plata e Bruno Henrique, o Plata jogando por dentro, fica para mim mais acentuada a falta que vai fazer ali, ou que faria o Michael ou o Cebolinha. Que é Mas mesmo assim, mantendo o Léo Pereira, mantendo o Varela ou entrando o Alexandre, é uma equipe muito forte, né? Meus amigos, vou falar pra vocês, chegou o dia, chegou a hora. Flamengo e Fluminense decidindo o Campeonato Carioca. Primeiro jogo, mas a gente sabe que às vezes o primeiro jogo é que vai ditar as regras da grande decisão do final de semana. Fluminense, se perder, vai ter que sair pro jogo. Flamengo tem que buscar o resultado. E claro, nós vamos aqui acompanhar os bastidores dessa grande final entre Flamengo e Fluminense, o chamado Fla-Flu. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse jogão entre Flamengo e Fluminense. Aqui no Campeonato Carioca, aí as finais já começam mais cedo. Já tem a primeira partida, teremos Fla-Flu também, clássico, né? 2 times grandes chegando à decisão. Fla-Flu, sim, será o clássico, mais uma vez, da final do Campeonato Estadual. No Maracanã, os 2 jogos serão no Maracanã e a definição do jogo de volta, né? Ontem a gente ainda tinha uma definição se no sábado ou no domingo. Confirmado, então, no domingo, 4 da tarde. Também, claro, transmissão aqui do Sport TV e do Premier, o segundo jogo já decisivo. Então, domingo a gente já sabe quem será o campeão carioca da temporada de 2025. E a gente tem, ontem falamos aqui de mais uma vez, né, nos últimos 6 anos, é a 5ª vez que a gente tem uma final entre Flamengo e Fluminense. Só no ano passado que a gente teve o Flamengo contra o Nova Iguaçu e campeão também. Nesse confronto, a gente teve 2 vitórias para cada lado, nesses 6 anos, né? 4 oportunidades, 2 vezes o Fluminense campeão carioca, em 2 outras oportunidades o Flamengo foi o campeão. E aí o GE. Globo hoje trouxe um levantamento que a gente traz aqui também para a nossa discussão, acho que interessante em relação aos 2 times, a esse confronto principalmente, é que a questão da supremacia, digamos, dos 2 em relação a títulos no Campeonato Carioca, né? São 38 para o Flamengo, nos últimos anos, né? Superou o Fluminense na história, ao longo da história, com agora o maior campeão da história do Campeonato Carioca. O Fluminense hoje tem 36 e a última vez, acho que esse é o grande destaque quando a gente fala desse confronto Fla-Flu em final de Campeonato Carioca, que nenhum dos 2 clubes esteve na final, que não foi campeão, perdão, foi em 2018, quando o Botafogo foi campeão carioca. Porque nessas últimas vezes a gente sempre teve ou o Flamengo, olha lá, 2019, 2020, ou 2020, em 2024, ou o Fluminense, que foi campeão em 2022 e 2023 e conseguiu trazer esse título. Ou seja, nos últimos 6 anos, 2 finais, entre essas 6 finais que a gente destacou ali, em 4 a gente teve 2 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Fluminense. Esse ano é o tira-teima. Esse ano a gente vai ter um com mais vitórias nos últimos confrontos, nesses últimos Fla-Flus aí definindo o Campeonato Estadual. E a gente tem, ontem lembramos desse fato, esse Flamengo do Felipe Luiz tem 2 tropeços, né, desde o final da última temporada. Com o título de Copa do Brasil até o início de 2025, todos os jogos feitos pelo Felipe Luiz, ele tem um empate e uma derrota. Ambos para o Fluminense, né? Tanto a derrota no Campeonato Brasileiro do ano passado, quanto o empate esse ano, na primeira vez que os clubes se enfrentaram na primeira fase, ainda na fase de pontos corridos na Taça Guanabara. Agora é para valer a decisão do título. Vamos começar falando então das informações do rubro-negro. A Manu está com a gente, a Emanuele Ribeiro, para falar sobre esse rubro-negro que chega a mais uma decisão do Campeonato Carioca, né? Consecutivamente chegando às decisões do estadual nos últimos anos, Manu. E de novo, tentando conquistar esse título com mudanças aí, com pensamentos do Felipe Luiz para escalar esse time, porque vai ter dificuldades com algumas ausências, né, minha amiga? Mais uma vez, bem-vinda aqui ao Tá Na Área. E aí, Camila, Ed Grafite, todo mundo que acompanha aqui o programa com a gente. Muitas dúvidas para o Felipe Luiz, muitas não, né? Algumas, mas muitas por causa de questões físicas, questões clínicas. O Flamengo teve mais uma lesão aí no final de semana. Ontem a gente trouxe aqui no Tá Na Área essa discussão, a ausência do Bruno Henrique, que não vai estar nesse jogo de ida contra o Fluminense, muito provavelmente também não vai estar no jogo de volta. E Camila, o Flamengo treinou, encerrou a preparação para esse primeiro clássico contra o Fluminense.
Felipe Luiz, mais uma vez, fazendo um mistério sobre a escalação. O técnico não montou o time. Tem sido algo recorrente do trabalho do treinador. Ele costuma dar o time, falar ali os titulares, os 11 titulares, horas antes da partida. É o que vai acontecer também nessa final contra o Fluminense. Só as horas antes desse jogo no Maracanã é que o Felipe Luiz vai dizer para os jogadores quem serão os titulares nessa primeira partida da final do Campeonato Carioca. No ataque tem essa dúvida, quem entra no lugar do Bruno Henrique. A gente acredita que o Luiz Araújo sai na frente na briga por essa vaga. Tem o Juninho, que é o centroavante do elenco, centroavante reserva, que vem de uma lesão, né? Se recuperou de um edema e voltou a ficar à disposição recente, agora no jogo contra o Vasco. Entrou por alguns minutos nessa partida de volta da semifinal, também está à disposição, mas ainda readquirindo ritmo, recondicionando fisicamente. Então o Felipe Luiz muito provavelmente deve poupar o Juninho, não entrar com esse jogador logo de cara, e tem o Luiz Araújo como principal opção para começar jogando junto com o Plata ali no ataque do Flamengo. Outra dúvida é no meio de campo, né? No jogo contra o Vasco, esse jogo de volta da semifinal, o Flamengo teve pela primeira vez em 2025 o que a gente chama de quadrado mágico, jogando juntos como titulares, né? O meio de campo formado por Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. O De La Cruz, ele tem passado por um controle de carga mais rígido nesse início de ano, por causa das lesões que sofreu no segundo semestre do ano passado. O Flamengo tem agido com cautela com o jogador uruguaio e ele é a principal dúvida. Será que De La Cruz vai ser mantido 2 jogos seguidos como titular? Isso ainda não havia acontecido, ele tem sido poupado de muitos jogos nesse início de temporada, então o uruguaio também é uma dúvida para esse time, podendo desfazer o quadrado mágico que entrou pela primeira vez como titular no jogo contra o Vasco, né? E outra dúvida é a volta ou não de Danilo, jogador que foi poupado dos 2 clássicos contra o Vasco por causa de um incômodo muscular. Ele sentiu dores na parte posterior da coxa direita, reclamou de dores antes do primeiro jogo, foi poupado, e ele durante a semana ainda com algumas dores, o Felipe Luiz decidiu não usá-lo no jogo de volta também. Seria avaliado ainda nesta quarta-feira para ver se teria condições de jogo o Danilo para ficar à disposição ou não para esse primeiro clássico contra o Fluminense, né? Se o Danilo volta, pode ser titular ali no lugar do Léo Pereira. Tem os 3 zagueiros brigando por 2 vagas como titular nesse time do Felipe Luiz, mas a princípio, por causa dessa questão do Danilo, dessas dores, é mais provável que a dupla de zaga dos Léos, o Léo Pereira com o Léo Ortiz, seja mantida como titular, né? E também tem a questão da lateral esquerda. O Alexandre voltou no último jogo, será que vai ser titular nessa partida? Muitas dúvidas, e o Felipe Luiz escondendo tudo, fazendo mistério para essa primeira partida. Muitas dúvidas, porque o Felipe Luiz tem muitas opções, né, Grafa? Tem esses jogadores voltando, dão a ele mais opções ainda. Como lembrou a Manu, a entrada do De La Cruz, acho que foi uma surpresa na semifinal. A gente imaginava ele como opção, mas ele já volta jogando, já começa jogando. E aí tem esse quarteto, esse quadrado que o Flamengo passa a ter à disposição. Se ele mexe ou não, mantém, dá sequência, tem que ver a questão física. Mas aí tem 2 opções na lateral, tem mais opções na zaga, tem algumas opções para a vaga do Bruno Henrique, tem gente. Tem que entender o que vai ser melhor para o Flamengo, né? Tem elenco, tem bastante peças, a reposição é a altura, não deixa o padrão da equipe cair. O Varela foi uma grata surpresa pelo lado esquerdo, entrou bem na equipe, mesmo ele não tendo a entrega ofensiva que se espera de um lateral esquerdo de origem, mas a entrega defensiva dele, coletiva dele, liberando mais o Wesley para jogar, fez com que o Flamengo ficasse mais ofensivo ainda. Quando o Wesley cai pelo meio, junto com o Gerson, ou pelo lado direito ali, com outros jogadores, com o Plata, até com o Bruno, quando cai por ali, gera um volume de jogo muito grande pelo lado direito do Flamengo. Mas certamente o Alexandre deva voltar, que o Felipe é muito estratégico nesse negócio de jogador por posição, mesmo sabendo que o Varela fez bons jogos. Assim, o Danilo é dúvida ainda por conta desse incômodo muscular. Mas mesmo assim, mantendo o Léo Pereira, mantendo o Varela ou entrando o Alexandre, é uma equipe muito forte, né? Vai lamentar muito a ausência do Bruno Henrique, que vive um grande momento, que é um jogador que tem muita estrela, tem muita qualidade, principalmente em clássicos, é um cara que decide bastante. É a dúvida do Carlinhos ou do Araújo. Acho que ele vai com o Araújo, você vai perder a referência, né? Carlinhos não, Juninho agora.
Juninho, né? O Juninho ou o Luiz Araújo, né? E aí o Carlinhos é um centroavante nato, talvez possa mudar um pouco o sistema, avançar um pouco mais os alas para jogar mais avançado, mas pelo que vem atuando, quando vem entrando, fazendo gols, acho que o Luiz Araújo sai na frente nessa briga. E aí você tem a opção, né, Raed, com o Luiz Araújo. Você pode fazer essa mudança no meio que a Manu chamou a atenção. Se você não tiver aí a questão física do De La Cruz, não puder começar de novo uma partida, ele pode mexer nesse quarteto ou manter ou dar sequência. O Alexandro já jogou, então pode ser que comece jogando. Tem o Danilo. Enfim, pelas opções que a Manu traz, a questão é como organizá-los e olhando também para o adversário, para a maneira como joga o Fluminense. Acho que o retorno do Alexandro para mim, o mais certo disso tudo é o retorno do Alexandro. A ausência do Bruno Henrique, o Plata faz bem a função do Bruno Henrique. A questão ali para mim é que na ausência dessa dupla Plata e Bruno Henrique, o Plata jogando por dentro, fica para mim mais acentuada a falta que vai fazer ali, ou que faria o Michael ou o Cebolinha, que é um jogador que são jogadores que conseguem atuar buscando as costas da defesa adversária, pegando a bola longa. O Michael muito bem nos jogos que atuou, vai fazer uma falta tremenda para esse jogo da final. Para mim é Plata no comando de ataque, o Luiz Araújo muito bem, desde que sempre que é chamado para entrar, o Luiz Araújo vai bem, só que está atuando numa faixa de campo que não é a prioritária dele, né? O Luiz Araújo gosta de jogar pelo lado direito, vai atuar pelo lado esquerdo, Plata no ataque, a volta do Alexandro e a questão da zaga aí esse é um problema do Felipe Luiz. E eu gosto muito da dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, mas o Felipe Luiz gosta muito do futebol do Danilo. Apesar que ele pode querer manter um Varela até pelo momento que o Arias vive, né? Sim. O Arias joga pelo aquele lado também, ou pelo lado oposto, aí depende muito, mas ali ele é um cara que entrega bastante ali pelo lado esquerdo ali, ou pelo lado direito também. Pode ter depende muito. Acho que o Felipe deve estar quebrando a cabeça por conta disso. Mas a tendência natural é que o Alexandre possa voltar. A gente vai, como disse a Manu, né? Provavelmente vocês vão continuar apurando, né, minha amiga? Mas nessa preleção, todo mundo vai saber o time do Felipe Luiz, quem entra em campo, mas vai defender aí essa sequência de finais consecutivas, né? Sequência, claro, consecutiva de finais do Campeonato Carioca. Mais uma vez o rubro-negro chegando a uma decisão nessa preparação aí do Felipe, com ausências, mas com opções para pensar, né, o time para essa partida mais uma vez. Falaremos muito mais ainda de rubro-negro, também de Fluminense, porque tem final aqui na tela do Sport TV. Primeiro jogo dessa decisão. Manu, obrigada mais uma vez pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Tem o primeiro jogo dessa decisão. Domingo, a partida de volta, conheceremos o campeão carioca. E falando um pouquinho do outro lado, do tricolor, né, tem... se de um lado o Flamengo perde o Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos, o cara que fez 100 gols, 101, né? Depois dessas últimas partidas, né? Conseguiu um número impressionante de gols pelo Flamengo nas últimas partidas e principalmente... Não, ele tem 100, foi o Arrascaeta que foi. O Cano que fez 101. Cano que fez 101, verdade. Estou confundindo os dois, porque o Cano fez o 100º e o 101º na brigada. Contra o Caxias pela Copa do Brasil, ele fez 101. O Bruno Henrique ficou no 100 porque se lesionou logo depois na partida da semifinal contra o Vasco. Ótima correção. E fez o 100º gol. Mas enfim, não tem Bruno Henrique do lado, mas tem o Cano. Exatamente essa comparação. Do 101. Que tem 101 gols pelo Fluminense. E também o GE. Globo, hoje nossos colegas fazem um levantamento sobre o Cano em clássicos, em jogos decisivos pelo Fluminense. É um cara que tem no Flamengo a sua principal vítima, né? Entre os adversários cariocas, foi contra quem o Cano mais balançou as redes e é, mais uma vez, a esperança do Fluminense. Embora não tenha sido, não venha sendo a grande temporada do Cano. Vem dessa marca histórica importante, mas vem tentando uma recuperação também. Ele começa a temporada perdendo a posição para o Cauã Elias, e aí o Fluminense negocia o Cauã, e o Mano começa a repensar o elenco, inclusive com as contratações que teve para a temporada. Com as contratações, isso, de certa forma, potencializou o Cano também. Ele voltou a ser um jogador importante e definidor de jogadas, né, Raid? O cara que é com a principal característica dele, que é o cara que faz gols. Acho que quando o time cresce ofensivamente, você tem um jogador de definição que nem é o Cano. Quando cresce ofensivamente, a bola vai chegar mais e, obviamente, ele vai ter mais possibilidades de definir. E ele é um excelente definidor de jogadas. Tanto é que foi artilheiro do Fluminense nas últimas temporadas, o grande artilheiro da temporada mágica do Fluminense em 2023, e voltou a crescer junto com o estilo ofensivo da equipe. Isso aí passa por toda a organização que tem por trás do Cano. A ascensão do Canóbio,
a dinâmica de jogo que dá o Arias, tanto pela direita quanto por dentro, o bom aproveitamento, por exemplo, do Serna pela direita, quando é chamado para jogar ali pelo setor direito. Então, é um jogador que o Fluminense, o Cano hoje no Fluminense, com um time rendendo ofensivamente, ele vai ter mais oportunidades e cada oportunidade que ele tem, a chance dele colocar para dentro é maior. E a gente tem um outro dado, né? Um outro recorde que o Cano pode alcançar nessa partida, que ele pode superar o Fred para se tornar o único jogador com 5 artilharias pelo Fluminense na história, né? 5 artilharias de campeonatos diferentes. Hoje ele tem 4, assim como o Fred. Valdo e o Flávio pelo Fluminense tem 3 artilharias e se ele chegar à 5ª artilharia no Campeonato Carioca, ele passa a ser o cara com mais número de campeonatos em que foi artilheiro, mais um dado aí para o Cano entrar de vez na história do Fluminense. Já está lá porque participou da conquista do principal título da Libertadores 2023. O Rei da América, né? E ainda mais consagrado ali nesse Fluminense em que ele cada dia se torna mais importante, entrando aí com números também na história do clube. E aí, olhando para essa formação, Grafa, a gente vê, tem um lado físico que eu acho que é importante para o Fluminense, porque com a vitória no primeiro jogo, né, contra o Volta Redonda, nessa segunda partida o Mano pôde dar descanso a alguns jogadores, rodou mais o elenco, né, tinha vencido por 4-0 a primeira partida, 0-0 foi o segundo jogo que colocou o Fluminense na final. Então, ainda que tenha tido um confronto no final de semana, pôde dar um pouquinho mais de descanso para os seus jogadores, diferentemente do Flamengo, que vem dessa semifinal contra o Vasco. Mesmo tendo jogado 24 horas depois que o Flamengo, né? Ele conseguiu poupar, né? Pelo resultado que fez no primeiro tempo. Acho que as duas equipes chegam em condições bem parecidas, né? Para essa decisão. O Fluminense conseguiu recuperar o Thiago Silva, que é um reforço importante para a equipe, né? Tem no Cano vivendo um grande momento. O Raed trouxe Canóbio. Everaldo, que jogou bem, conseguiu já estar entrosado, apesar de não ter marcado o gol no final de semana, ter atuado bastante tempo, não conseguiu marcar gol, mas é um bom reforço. Acho que o Fluminense está ajustado, também tem no Arias, acho que o principal jogador da temporada novamente, né? Mesmo com a temporada muito boa, a temporada ruim que o Fluminense fez no ano passado, mas para ele foi uma temporada muito boa. O principal reforço, né? Renovação de contrato do Arias. A renovação, a permanência, é um jogador que decide. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. Acho que o fato de ter já feito o placar no primeiro jogo, para o Mano foi importante para poupar alguns jogadores e recuperar o Thiago para essas duas grandes finais. A pena que vai ser quarta e domingo, talvez no domingo as equipes não chegam em total condições físicas, né, para fazer um grande jogo, mas a expectativa de essa quarta-feira ser um grande jogo. Meus amigos, essa é a expectativa, hein? Que seja um grande jogo e, logicamente, né, que vença o Mengão, é isso que queremos. Agora, olha essa informação aqui, galera, do GE.com, né, o provável time do Flamengo, tá? A provável escalação aí do técnico Felipe Luiz. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, ou Léo Pereira ou Danilo na zaga, Alexandro ganhando a vaga de titular, voltando novamente à titularidade pelo lado esquerdo, Pulgar e Dela Cruz naquele miolo do meio campo e mais à frente, né, já pensando na fase ofensiva, Arrascaeta e Gerson, e no ataque Luiz Araújo ganhando a vaga inclusive do Bruno Henrique e Gonzalo Plata mais centralizado. Então esse seria, né, o provável time do Flamengo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, Alexandro, Pulgar e Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. E aí, galera, bom time? Dá para fazer frente com o Fluminense? Eu acho que o time do Flamengo é melhor, tá? Eu acho que o Fluminense tá até com um bom elenco, um bom time, né? O Arias está jogando muita bola, o Cano voltando a fazer gols. Eu acho um jogo equilibrado, né? O Fluminense sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo, mas no final das contas, se você colocar na balança, elenco por elenco, time por time, na minha opinião, o Flamengo tem um time melhor. Mas vale lembrar que o Flamengo está muito desfalcado, né? Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, tem muitos desfalques e é claro que isso também acaba pesando, principalmente pensando no segundo tempo. O Fluminense tem jogadores um pouco mais cascudos, principalmente para entrar ali, né, no decorrer da partida, enquanto o Flamengo está completando o seu banco de reserva com alguns garotos, tá? Mas vamos ver, temos time para isso e acredito, tá, numa boa vitória aí do Flamengo, um bom jogo, uma boa vitória do Flamengo, tá? Vai precisar correr atrás
de vencer esse jogo, até para trazer uma certa tranquilidade no jogo da volta, fazer com que o Fluminense saia para o jogo, não fique só se defendendo, beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo, como forma de créditos. Vou pedir a você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Já clica aí para você não perder absolutamente nada. E ó, o sininho tá aí do lado. Você vai clicar no sino e colocar em todas as notificações. E aí, toda vez que lançar uma informação nova do Flamengo, debate, análise, tudo que envolve, né, o nosso Mengão, você vai receber em primeira mão. E peço a você para deixar o seu like, botãozinho do dedinho para cima, não paga nada, 0800, e você ajuda demais aí no crescimento do nosso trabalho, beleza? Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias e mais análises, né, aí, mais informações do Clube de Regatas do Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo que é a nossa paixão e o nosso amor, tá? Já já tô voltando, galera, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!